E aí, pessoal, tudo certo? Mais um episódio do Descomplica Direito. Lei Federal 14.811 de 12 de janeiro de 2024 traz a figura, o tipo penal bullying e cyberbullying, que anteriormente não existia, apenas a conceituação e a possibilidade de indenização por danos materiais e morais, principalmente em razão da violência praticada. Agora nós temos esses tipos penais, bullying e cyberbullying, a intimidação sistemática praticada no meio físico ou virtual. Além disso, essa lei, a 14.811, traz outros tipos penais, inclusão de figuras que tratam de condutas criminosas e também alteração de outros dispositivos já existentes, tanto no Estatuto da Criança e do Adolescente, quanto na Lei dos Crimes Hediondos. Então, neste vídeo e em mais dois que nós vamos então recortar para que vocês consigam compreender a magnitude dessa alteração legislativa, vamos tratar dessa lei. A partir de agora, então, vamos falar sobre crime de bullying e cyberbullying. Vamos lá. Bom, como eu havia mencionado, então, nesse primeiro vídeo nós vamos falar sobre bullying e cyberbullying. Essa lei, a 14.811, ela institui medidas de proteção à criança e ao adolescente contra a violência nos estabelecimentos educacionais ou similares. Prevê a Política Nacional de Prevenção e Combate ao Abuso e Exploração Sexual da Criança e do Adolescente, altera o Código Penal, a Lei dos Crimes Hediondos e o Estatuto da Criança e do Adolescente. Mais especificamente, com relação ao bullying e cyberbullying, o que nós temos para que possamos, então, vislumbrar essa alteração? Nós temos na 14.811, então, alteração no Código Penal. O artigo 6º dessa lei citada altera, acrescentando ao Código Penal o artigo 146-A. O que diz o artigo 146-A? Intimidar sistematicamente, individualmente ou em grupo, mediante violência física ou psicológica, uma ou mais pessoas de modo intencional e repetitivo, sem motivação evidente, por meio de atos de intimidação, de humilhação ou de discriminação ou de ações verbais, morais, sexuais, sociais, psicológicas, físicas, materiais ou virtuais. Pena decorrente, multa, se a conduta não constituir crime mais grave. Vamos parar por aqui. Bullying é aquela intimidação sistemática praticada no meio físico, no mundo concreto, na realidade, para melhor entendermos. Esse conceito, ele já existia, foi um pouco alargado agora, mais até aprofundado, mas existia lá na 13.185 de 2015. Vamos lembrar que lá falava sobre bullying e cyberbullying, mas era uma lei que, embora trouxesse a conceituação do que é bullying e cyberbullying, não trazia tipos penais, condutas típicas. Dizia o que era violência, mas a partir daquela violência, se sistematicamente praticada, ou fosse sistemática, decorreriam tipos penais: ameaça, constrangimento ilegal, cárcere privado, crimes contra a honra, lesão corporal, entre outros. Mas
não era o tipo específico. Tinham tipos alternativos. E também era difícil, como ainda é, identificar o que é uma violência sistemática e não uma violência eventual. E isso é importante nós distinguirmos. Mas por que agora dessa alteração legislativa, dessa inclusão no Código Penal do bullying e cyberbullying? Em razão das diversas situações ocorridas no Brasil inteiro de violência praticada por alunos contra alunos, de professores contra alunos, de alunos contra professores, mas principalmente de uma sistematização da violência, que dessa violência decorrendo muitas vezes suicídio daquele que sofre a violência. Então, é importante essa distinção para que nós possamos entender que agora, com a inclusão desses tipos penais, nós temos então o legislador tratando mais a fundo essa questão. Bom, nesse sentido, o cyberbullying. Tá, mas Martinez, o cyberbullying é tão somente o bullying praticado no meio virtual? Não necessariamente. Por quê? Porque lá o tipo penal, que é a continuação, aí no parágrafo único, se a conduta é realizada por meio da rede de computadores, de rede social, de aplicativos de jogos online, importante previsão, ou por qualquer outro meio ou ambiente digital, ou transmitida em tempo real, live no Instagram, live no Facebook, live no YouTube, onde vocês queiram, live, isso é transmitida em tempo real. Aí a pena é mais rigorosa, de reclusão de 2 a 4 anos e multa, se da conduta não constituir crime mais grave. Por exemplo, homicídio. Por exemplo, alguma lesão corporal com decorrência à morte. Instigação ao suicídio. Enfim. Vejam que, com relação ao meio virtual, e aí especificamente o legislador traz redes sociais digitais, jogos online, aplicativos, e aí obviamente entram WhatsApp, Telegram, quaisquer outros que vocês queiram denominar, temos esse rigor maior. E aí o que nós podemos identificar? Primeiro, que o conceito de bullying já era trazido lá na 13.185. Por quê? A conduta praticada que tivesse características de intimidação sistemática, ela era tipificada tendo base em outros crimes, como nós já referimos. Essa intimidação sistemática praticada por meio virtual tem um alcance e potencialidade muito mais lesivas. Por quê? Em razão do público que atinge. Se no meio físico, no mundo concreto, a conduta praticada atinge 10 pessoas, uma porcentagem de uma escola, por exemplo, no meio virtual nós não temos como mensurar quantas pessoas serão atingidas. Gravem bem isso. E mais do que isso, essa 14.811, ela é mais ampla e contundente do que simplesmente na criação ou recrudescimento de tipos penais. Por quê? Ela institui essas medidas de proteção à criança e ao adolescente contra a violência nos estabelecimentos educacionais,
escolas, faculdades, universidades ou assemelhados, academias de ginástica, cursos preparatórios, escolinhas esportivas, etc. Porque o bullying, o cyberbullying, principalmente o bullying, ele não precisa ocorrer apenas na escola tradicional. Pode ocorrer num treinamento de futebol, treinamento de ginástica, de natação, numa escola preparatória, num curso pré-vestibular. Isso pode acontecer. Na faculdade. Claro que o foco é criança ou adolescente, mas não quer dizer que o bullying e o cyberbullying sejam praticados apenas contra crianças ou adolescentes. Outro importante ponto. Por isso, essa previsão: escola ou assemelhados. Mas essas medidas de prevenção e combate à violência, visando crianças e adolescentes, no caso a prevenção e combate, em estabelecimentos educacionais ou assemelhados, deverá ser tomada a iniciativa, deverão ser realizadas ações, atos, pelo Poder Executivo Municipal e do Distrito Federal. O que deve ocorrer em regime de cooperação federativa entre estados e a União. Então, são os 3 entes federativos, nesse caso o Distrito Federal, o 4º, mas entrando ali junto com os municípios, elaborando práticas em conjunto, mas necessariamente partindo dos municípios. Por quê? Porque isso acontece na localidade. Não tem como o Estado saber o que está acontecendo, não tem como a União saber. Agora, o município, a gestão pública municipal tem e deve saber e deve atuar nesse sentido. Por isso deve ocorrer a iniciativa por meio do Poder Executivo Municipal. Aí, a responsabilidade é do poder local, poder público local, em desenvolver em conjunto com os órgãos de segurança pública, de saúde e com a participação da comunidade escolar. Protocolos que estabeleçam medidas de proteção à criança e adolescente contra qualquer forma de violência no âmbito escolar. Os protocolos que prevejam medidas de proteção às crianças e adolescentes contra a violência nos estabelecimentos educacionais e semelhantes, sejam públicos ou privados, deverão realizar capacitação continuada do corpo docente, que tem integração à comunidade escolar e vizinhança em torno do estabelecimento escolar. Por que isso? Porque nós já temos, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, uma lei estadual que trata das comissões internas de prevenção a acidentes e combate à violência no âmbito escolar, no ambiente escolar, a CIPAV, ou CIPAVs, já se tem. Já é um órgão desde 2015 que prevê ações, que realiza medidas nos estabelecimentos de ensino público e estaduais. Alguns municípios também já têm leis semelhantes. Por exemplo, Canoas, Caxias do Sul. Isso na região metropolitana, também Porto Alegre. Então, Canoas, Porto Alegre, Caxias do Sul na Serra, Balneário Pinhal no litoral norte e Cidreira também. Isto é, nós temos lei estadual aqui no Rio Grande do Sul, em alguns municípios, leis municipais tratando dessas comissões, que, ao fim e ao cabo, serão a porta de entrada, de início das ações do poder público municipal, do poder executivo municipal. Agora, em conjunto com essa lei.
que estabelece essa obrigação que já era decorrente, mas agora especificamente devem ser tomadas ações, devem ser tomadas medidas para que a violência seja contida, para que haja uma prevenção à violência. Agora resta o questionamento: será que tão somente a existência de tipos penais de bullying e cyberbullying vão resolver o problema da violência sem escalas que vem ocorrendo no Brasil nos últimos anos? Será? Creio que não. Apenas a criação de tipos penais não resolve. Resolve sim um conjunto de esforços, como aqui até a lei prevê. Mas além disso, conscientização, campanhas de conscientização, oitiva, escuta especializada nos estabelecimentos de ensino. Por exemplo, a existência de psicólogos, mais de um, nesses estabelecimentos, para que a saúde mental de crianças e adolescentes seja tratada, se sintam acolhidos, que os docentes também tenham conhecimento legal mínimo para atuarem, para saberem como lidar com essas situações, que os conselhos tutelares dos municípios também tenham conhecimento disso, para que a rede de proteção integral consiga funcionar não só quando já ocorreu algo, mas de forma preventiva. Então, ajuda agora um tipo penal específico de bullying, cyberbullying? Sim, claro que sim, é óbvio, mas não é tudo. Não é só com recrudescimento, não é apenas colocando detector de metais, guarda municipal ou guarda patrimonial, enfim, não. É com o diálogo, com a conscientização, com o tratamento da saúde mental das pessoas, com o acolhimento e com a proteção que essa faixa etária especialmente necessita. Com previsão constitucional, obviamente na Constituição Federal e no Estatuto da Criança e do Adolescente. Pessoal, essa é a primeira parte do conteúdo. Agora vamos para a segunda parte, acompanhe o vídeo a seguir. Certo? Não se esqueçam de se inscrever no canal, de deixar o like, de comentar, de compartilhar o conteúdo e de ativar o sino para receberem as notificações de novos vídeos. Também nos sigam lá no @descomplicadireito01 no Instagram, no formato podcast, no Spotify e em outras plataformas de audiomúsica, no Telegram, cujo endereço consta aqui no canal, na descrição do vídeo, e também no canal do WhatsApp, que também consta aqui na descrição do vídeo o link, certo? Um abraço a todos, até mais!